galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Terminou a 36ª rodada do Brasileirão 2019. E como de costume, o Resenha com Magalhães vem fazer o resumo da rodada. Hashtag resumo do Resenha. Então a gente vem falar dos jogos aqui rapidinho e depois passar a classificação e algum detalhe a mais que a gente acha importante. Então vamos lá, meus amigos torcedores brasileiros, muitos torcedores aliviados nesta rodada, porque o funil está se fechando e alguns times respirando mais aliviado. A gente está falando principalmente na parte de baixo da tabela. Então, meus amigos, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. A rodada começou com Botafogo 0, Internacional 1. Vitória do Internacional, que vem meio barro, meio tijolo. Não fez, vem falando isso aqui em todo jogo, não fez uma programação muito legal, errou um pouquinho na hora da saída do Odaí e trazendo o Zé Ricardo. Nada contra o Zé Ricardo, mas deu uma quebrada no trabalho, e pegar um trabalho assim andando é muito complicado, mas eu entendo o Zé Ricardo, ele está início de carreira, ele tem que pegar a rodagem, eu entendo. O Botafogo perdeu em casa. Eu acho muito, na minha visão, a torcida do Botafogo pode ficar chateada, mas eu acho muito natural. O time do Botafogo é muito limitado, muito limitado. O fato do Botafogo, nesta rodada, estar matematicamente livre do rebaixamento, já é uma vitória para se comemorar com churrasco. A torcida pode ficar chateada que eu vou falar, mas é a grande verdade. O time do Botafogo não conseguiu chegar à final do Campeonato Carioca, chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Quer esperar o que do Botafogo no Campeonato Brasileiro? Além de ter tido um montão de erros durante esse percurso no Campeonato Brasileiro da diretoria, mas o Botafogo conseguiu permanecer. Conseguiu permanecer por quê? Porque hoje, no término da rodada, o Vasco ganhou do Cruzeiro, e com a vitória do Vasco, mesmo que o Cruzeiro chegue aos mesmos 42 pontos que o Botafogo tem, não passa o Botafogo, porque o Botafogo tem mais vitória. Então, nesta rodada, ficou carimbado o passaporte do Botafogo na Série A de 2020. Parabéns ao Botafogo. Agora, a derrota para o Internacional foi o que eu falei no pré-jogo. Pode acontecer qualquer coisa. E o jogo, eu vi um pedacinho, o Internacional foi melhor. Ceará 1, Atlético Paranaense 1. O Ceará teve todas as chances possíveis e imagináveis para ganhar 3 pontos. Todas. E não aproveitou. A sorte do Ceará é o que eu venho falando há tempo. A sorte do Ceará é que quem está atrás dele também não consegue fazer a parte dele, que no caso é o Cruzeiro. Essa é a sorte do Ceará. O Ceará, agora, com os resultados dessa rodada, ele e Cruzeiro estão disputando quem permanece. Porque nesta rodada, Botafogo e Fluminense, que ainda tinham algum risco de rebaixamento, acabou esse risco total. Acabou. Então, para essa uma vaga que ainda falta, a disputa está entre Ceará e Cruzeiro. Poderia nem estar se o Ceará tivesse ganho essa partida com o Atlético Paranaense. Não estou menosprezando o Atlético Paranaense. Meus amigos torcedores do Furacão sabem. O Furacão está fazendo um campeonato brasileiro sensacional. Até porque o Atlético Paranaense jogou o retorno inteiro, já classificado para a Libertadores. Foi o primeiro time classificado para a Libertadores, foi o Atlético Paranaense. Então ele foi profissional até o final. Parabéns ao Atlético Paranaense. Mas nesse jogo, veio com o time quase todo reserva, tinha 3 titulares, aí um dos jogadores principais no meio de campo se machucou, saiu, o cara que entrou no segundo tempo, no início, foi expulso, o Atlético Paranaense jogou com 10 o tempo inteiro, o Ceará conseguiu fazer um gol primeiro e no finalzinho, já nos acréscimos, tomou empate. Então o Ceará teve todas as chances
para, em vez de estar 2 pontos do Cruzeiro, poderia estar 4 pontos do Cruzeiro e, na boa, praticamente ter selado a sua participação na Série A. Mas o Ceará vem derrapando, vem se enrolando sozinho. A sorte do Ceará é que o Cruzeiro também tá. E o Cruzeiro tá pior. Mas foi um jogo onde o Ceará poderia ter ganho. Não é que o Atlético Paranaense jogou mal. Não. O Atlético Paranaense estava muito desfalcado. Só tinha 3 titulares e depois jogou segundo tempo com um homem a menos o tempo quase que inteiro. Então o Ceará 1, Atlético Paranaense 1, o Ceará perdeu uma grande oportunidade. Avaí 1, Fluminense 1. Avaí já rebaixado. O Fluminense é brincadeira o Fluminense. É brincadeira o Fluminense. Mas vou dar a minha opinião, tá? Foi 1-1, o jogo foi sofrível, mas o juizão deu uma ajuda ao Avaí, né, parceiro? Foi pênalti? Foi pênalti. O goleiro do Fluminense se adiantou na hora do pênalti que defendeu? Se adiantou. Agora, o juiz estava a 2 metros na hora do pênalti dos jogadores do Avaí. Ele apitou. Ele não viu a invasão de campo? Ele não viu a invasão da área? Pô, tá de sacanagem. É óbvio que ele viu. Ele não mandou voltar porque não quis. Então, na minha opinião, o jogo não foi bom, muito pelo contrário, foi ruim, mas teve uma ajudinha ali do apito pro Avaí. Bom, a verdade, eu não sei se a ajuda foi pro Avaí, tá? De repente a ajuda era para outro alguém, mas não adiantou. Por quê? Porque o Fluminense se livrou do rebaixamento com a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro. Mais um. Os cariocas se livraram com a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro na segunda-feira, o último jogo da rodada. Então esse empate fez o Fluminense chegar aos 42 pontos e como o Vasco ganhou, o Fluminense carimba o seu passaporte para 2020 continuar na Série A. Parabéns ao Fluminense. Mas tem que melhorar e muito. Tanto o Fluminense quanto o Botafogo, que tá feia a coisa. Então, o Fluminense consegue se safar. Palmeiras 1, Flamengo 3. Bom, em determinados momentos do jogo, eu fiz a gravação, a impressão que dava é que o Flamengo estava treinando, né? É um desnível muito grande. Eu já falei aqui, o Mano Menezes deu um tiro no pé. Quando ele colocou o jogo como uma importância, ele não tinha que ter feito isso. Ele tinha que ter dado menos importância para o jogo do que ele deu. Ele tinha que ter tratado o jogo como um jogo normal. Normal. Aí falou um monte de besteira. Na boa, o Flamengo perturbou a cabeça do Mano e o Mano se perdeu nas suas declarações de poupar jogadores, não percebeu nem que o Jorge Jesus não tinha poupado jogadores, os jogadores que não jogaram porque não davam para jogar, ou seja, ele se perdeu. Aí por tudo que aconteceu, acabou que o Mano Menezes saiu junto com o Alexandre Matos, mas no campo, se o Flamengo aperta, se está valendo alguma coisa, 3 teria sido pouco. E o Flamengo só fez 3 porque o goleiro do Palmeiras pegou. E o Palmeiras só fez 1 porque o Flamengo abriu a mão do jogo no final. Tirou os jogadores que sentiram lá na frente, já não tinha mais velocidade, só ficou meio campo. O time do Flamengo perdeu um pouco a graça de jogar e acabou tomando um golzinho. Mas o Palmeiras lambou os beitos que só foi 3. Poderia ter sido mais. Então, e o Palmeiras, a partir de agora, tem que ver o que faz da vida, né? E o Flamengo segue aí no seu caminho de recordes, pensando no Mundial que começa para o Flamengo dia 17 de dezembro. Parabéns ao Flamengo pelo recorde que vem batendo. Goiás 1, Fortaleza 2. Sensacional o Goiás e o Fortaleza. Sensacional os dois. Independente do resultado, sensacional os dois. Foram os dois que subiram para a Série A, permaneceram, estão na Sul-Americana. E o Fortaleza e o Goiás ainda tem uma chance de chegar à pré-Libertadores. Então, sensacional. Mas nesta rodada, a vitória fora de casa do Fortaleza
é mais impactante ainda. Então, parabéns ao Fortaleza e principalmente parabéns ao Rogério Ceni. Rogério Ceni, você, na sua educação, na sua maneira de ser, você deu-lhe uma porrada por dentro da cara da panela que fizeram contra você no Cruzeiro. A bola, os deuses do futebol estão trabalhando. Parabéns, Rogério Ceni. E o Goiás segue nessa atacada aí que fez um grande campeonato brasileiro. E o foco, tanto de Goiás como de Fortaleza, era permanecer para o ano que vem se estruturar mais. E permaneceram com louvor. Parabéns a Goiás de Fortaleza, mas pelo menos Fortaleza que ganhou esse jogo. CSA 1, Bahia 2. Praticamente decretou o rebaixamento do CSA, e o Bahia, que para mim poderia estar numa classificação da Libertadores, me decepcionou demais, principalmente taticamente, porque esse time do Bahia poderia produzir muito mais, muito mais. Só para você ter ideia, o Bahia estava acho que 9 rodadas sem ganhar, com o time que tem, não é o melhor, mas era um time para estar ali em 6º, 7º, 8º lugar. E não tá. Uma pena, esquema tático. O CSA, como eu falei até no vídeo, errou muito, teve que se mudar durante o campeonato. E nesse jogo específico, perdeu ali o Apodi, aí perde muito no ataque. E o Bahia tá lá na Sul-Americana, mas poderia estar na Libertadores. Infelizmente, meu amigo tutor do Bahia, o Bahia me decepcionou muito. Na minha visão, culpa da escolha tática para o jogo do time. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Jogo muito corrido, um jogo animado, onde o Corinthians tentou jogar, jogando diferente do que é o Carille, mas demora um pouco a engrenar, mas jogou diferente, jogou para frente. O Atlético elimina qualquer possibilidade de rebaixamento, vai tentar ficar ali na Sul-Americana, provavelmente vai pegar a Sul-Americana, e o Corinthians com essa derrota corre o risco ali de não entrar na pré-Libertadores ainda, porque agora o Fortaleza e o Goiás estão no seu encalço, estão ali coladinho, então o Corinthians tem mais 2 jogos pela frente, como todo mundo, mas pelo menos o futebol do Corinthians já deu uma melhorada, ficou uma coisa menos chata de se ver. E o Atlético Mineiro também uma outra decepção, mas conseguiu muito pouco, que era permanecer na Série A. Muito pouco para o Atlético Mineiro, mas foi um jogo animado. 2-1 Atlético Mineiro. Santos 2, Chapecoense 0. Aí era o favoritismo era do Santos, joga mais, segundo colocado por mérito de futebol. O Santos é o segundo colocado, parabéns ao Santos. Chapecoense, felizmente já caiu, um time que todo mundo gosta, mas infelizmente caiu. Eu falei, o time do Chapecoense é o mais fraco que eu tinha visto até hoje na Série A, e o Santos fazendo por onde. O problema do Santos agora, na verdade, é saber se o São Paulo fica. Eu acho que não fica, porque o São Paulo não fala com o presidente, é complicado, né? Então, já está se especulando São Paulo em vários times. E agora mais no Palmeiras, que perdeu o seu treinador. Vai ser uma queda muito grande se o Santos perder o São Paulo, que ele não vai conseguir no futebol nacional um cara parecido com o São Paulo. E será que vai ter dinheiro para contratar alguém lá de fora? Não sei. Mas grande vitória do Santos e parabéns pela vice-colocação isolada. Grêmio 3, São Paulo 0. Primeiro tempo foi um jogo muito do chatinho, muito amarrado, com pouco chute. Parecia briga de bêbado, ninguém queria acertar ninguém. Mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Grêmio deslanchou, meteu 3 gols aí em pouco tempo. Pênalti bem marcado, depois uma cabeçada, depois uma jogada trabalhada. O São Paulo, assim, não é o São Paulo que todo mundo esperava com o Fernando Diniz, esperava um outro estilo, mas são jogadores que não foi ele que chamou. Para o esquema do Diniz dar certo, precisa de outros jogadores com outras características que o São Paulo não tem. Então, se o Diniz ficar, que eu acho que não vai ficar, nem ele e o Raí vão mandar ele embora,
tem que contratar jogadores com a característica que ele gosta, mas eu acho que ele não vai ficar. São Paulo, acredito eu, vai tentar fazer o mais do mesmo. Já está se falando em Mano Menezes. Pô, tá de sacanagem, nada contra o Mano Menezes, mas não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. E o Grêmio do Renato Gaúcho ali se consolidou já na fase de grupos da Libertadores. Parabéns ao Grêmio. Agora precisa dar peças com mais qualidade ao Grêmio, para o Grêmio fazer um trabalho legal e conseguir disputar o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro faz séculos, né? Então tá precisando também. E o São Paulo vai se classificar para a Libertadores, mas acho que tá meio perdidão, né? O São Paulo também perdidão um tempão. Mas neste jogo o Grêmio mereceu, deu um sapé caiaiá, 3-0. Parabéns ao Grêmio. E o último jogo, tem um vídeo aqui no canal também, Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0. Jogo muito nervoso, muito tenso, muito corrido, mas tecnicamente fraco. E com essa vitória, como eu falei, o Vasco da Gama se consolida na Sul-Americana, marca presença na Sul-Americana, livra os seus rivais cariocas, Fluminense e Botafogo, do rebaixamento, não caem mais. O Vasco se ajuda Botafogo e Fluminense e afunda de vez o Cruzeiro, que está numa situação complicada, já saiu os jogadores chorando, teve aí Thiago Neves afastado, Perrella também é um grande figura, não é um cara dos mais confiáveis. O Cruzeiro está numa draga que dá pena, alguns jogadores já chorando, a torcida já desesperada. E infelizmente, meus amigos torcedores do Cruzeiro, o Cruzeiro está seguindo a cartilha fielmente para estar na Série B. Tudo que um time tem que fazer para cair, o Cruzeiro está fazendo. Muitos ainda acreditam? Acreditam. Futebol pode acontecer tudo. O Cruzeiro ganhar do Grêmio e ganhar do Palmeiras. Mas vamos para o mundo real? Acredito que o Cruzeiro ganhe do Palmeiras. Do Grêmio, não sei. De repente, com uma vitória só nesses dois jogos, o Grêmio se safe. Porque de repente o Ceará, que é o único que está disputando com ele quem fica, perca os dois jogos. Mas em compensação, se na próxima rodada o Cruzeiro perde para o Grêmio e o Ceará empata com o Corinthians, aí o Cruzeiro já está rebaixado. Porque na próxima partida o Ceará vai estar 3 pontos de vantagem e o Cruzeiro, mesmo que ganhe empate no número de pontos, o Ceará tem mais vitória. Então, a próxima rodada é uma final. Tem que ganhar, ou pelo menos empatar. Com o Grêmio para ter alguma chance na última rodada. Esses foram os jogos. E a classificação, vamos lá. Classificação fica Flamengo batendo recordes atrás de recordes, derrubando técnicos atrás de técnicos. Agora é uma grande sacanagem o nego ficar mandando embora técnico porque perdeu para o Flamengo, como se fosse uma humilhação. Bom, a última derrota do Flamengo foi o Bahia, naquele jogo de estatuto, o Flamengo nem correu, mas foi a última derrota, o restante todo mundo perdeu, com exceção do Vasco, que empatou, São Paulo, teve mais, e do Goiás, lá. O restante todo mundo perdeu. Então, se todo mundo que perdeu para o Flamengo for cair, ele tinha mandado todos os treinadores embora. Mas eu entendo a situação do Palmeiras, é completamente diferente. Então o Flamengo batendo recorde com 87 pontos. Segundo colocado é o Santos, parabéns ao Santos, com 71, mas olha a distância, 16 pontos de diferença. É muita coisa. Mas parabéns ao Santos, está em segundo colocado e merece terminar segundo colocado com 71 pontos. O Palmeiras em terceiro colocado, com tudo que fez, que aconteceu, com o futebol que jogou, acho que até um prêmio está em terceiro lugar, o Palmeiras com 68 pontos. E o Grêmio, que só se dedicou ao Campeonato Brasileiro depois que saiu da Libertadores, com 62 pontos. Mas ainda dá para pegar o Palmeiras. Se o Palmeiras perder as duas e o Grêmio ganhar as duas, o Grêmio fica com os mesmos 68 pontos, só que o Grêmio fica com 20 vitórias. Então o Grêmio fica em quarto lugar, em terceiro lugar, e o Palmeiras em quarto lugar. Então ainda dá para o Grêmio, ganhando as duas, sonhar em ficar em terceiro lugar.
Então o Grêmio está com 62 pontos em quarto lugar, o Atlético Paranaense sensacional em quinto lugar com 60, poderia, se tivesse dedicado só ao Campeonato Brasileiro, muito mais acima, de repente até na segunda colocação, ou quem sabe até brigando com o Flamengo pelo título. Em sexto lugar o São Paulo, que faz uma força danada para não ir para a Libertadores, mas vai na marra, o São Paulo vai na marra, mesmo que seja na pré-Libertadores, mas vai na marra. Internacional com 54 pontos em sétimo lugar, também indo para a Libertadores na pré-Libertadores. E o Corinthians, que também faz uma força danada para não ir para a Libertadores, mas por enquanto está na pré-Libertadores com 53 pontos. Em nono lugar o Fortaleza com 49 pontos, sensacional, sensacional, para bater palmas em pé, com muito escândalo para o Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza, com 49 pontos em nono lugar, primeira página da tabela. E também muitas palmas para o Goiás em décimo lugar, com os mesmos 49 pontos. Palmas de, aquele grito forte para Fortaleza e Goiás, sensacional. Os dois fechando a primeira página da tabela. Indo para a segunda página da tabela, o Bahia em décimo primeiro lugar com 48 pontos. Para mim, uma decepção o Bahia. Vou falar de novo, por causa do esquema tático. O Vasco, que conseguiu se safar, porque essa era a briga do Vasco, permanecer na primeira divisão, que o time é muito limitado, em 12º lugar com 47 pontos. O Atlético Mineiro, outra decepção, em 13º lugar com 45 pontos, também livre de rebaixamento. Botafogo e Fluminense, os dois com 42 pontos, mas o Botafogo na frente pelo número de vitórias, conseguiram se safar nessa rodada e permanecem na Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda em disputa para ver quem permanece na Série A, apenas Ceará e Cruzeiro. O Ceará em 16º, fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos, que dependendo do que aconteça na próxima rodada, se o Ceará empatar e o Cruzeiro perder, o Ceará carimba sua permanência na Série A. E o Cruzeiro em 17º com 36 pontos, se acontecer isso que eu falei, o Cruzeiro será rebaixado já na próxima rodada. E na minha visão, já rebaixados, CSA com 32 pontos, Chapecoense em 19º com 28 e Avaí com 19. Chapecoense e Avaí matematicamente rebaixados. O CSA matematicamente ainda tem chance, mas não acredito, sinceramente, não acredito. Afunilou e sobrou apenas 2 times brigando para permanecer na Série A. E lá para a Libertadores, ainda tem uma briga ali para quem vai entrar na fase de grupos, São Paulo ou Internacional. Eles se enfrentam aí, dependendo do que aconteça, sacramenta o São Paulo na fase de grupo. E ainda tem aquela última vaguinha na pré-Libertadores, que estão brigando Corinthians, Fortaleza e Goiás. Mas para mim, o grande destaque, um positivo e outro negativo. O positivo foi a vitória do Fortaleza e o Grêmio venceu, mas o Fortaleza foi mais emblemático por estar subindo da Série A, e o mais triste e lamentável é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Então, meus amigos, essa foi a minha análise e o resumo da 36ª rodada do Brasileirão. Um grande abraço, até mais. Tamo junto, tchau.